Boa noite, meus irmãos. Nós somos, enquanto estamos vivos, temos uma série de situações que ocorrem nas nossas vidas que nos fazem encarar a vida com muita dificuldade. Cada pessoa olha para a sua própria vida e pensa que as situações ruins, as dificuldades ocorrem somente com ela, né? Às vezes olha para o Emanuel ali, novinho, 15 anos, 16, 21 aninhos, né? Ele olha para a vida dele assim e pensa: minha vida é difícil, é complicada, tem que acordar às 4 horas da manhã, 4h30, né, mano? Mais ou menos, um pouco mais tarde. Tem que pegar correr, andar até lá o metrô, pegar o metrô, ir para o trabalho, depois tem que estudar. Mas aí você olha para a vida de alguém com 90 anos, a pessoa vira e fala: olha, minha vida é tão difícil, eu não consigo andar daqui até o metrô, para pegar o metrô. Queria ser igual o Emanuel, que consegue andar daqui até o metrô, porque eu estou com umas juntas tão difíceis. Então às vezes a pessoa está em uma fase da vida, numa dificuldade, e ela está passando por aquela dificuldade, mas na cabeça dela aquela tribulação e aquela dificuldade é maior do que qualquer outra. Então, você pega uma pessoa de 90, ela vai pensar que aquelas dificuldades, se eu tivesse meus 20 anos hoje, sabe, essas dificuldades de saúde estão tão difíceis, tão complicadas, é muito melhor ter 50 anos. Aí você vai com uma pessoa de 50 anos, a pessoa de 50 anos fala: mas eu queria ter 18 anos. Às vezes a pessoa está casada e tem tanto problema no casamento. O casamento é isso mesmo, é ter problema. Casamento amém, né, Dani? Você passou por isso por muitos anos, amém, mano? Amém? Você tem que falar a verdade, né? Amém, irmão? Amém. Amém, Rio? Amém. Amém, Raquel? Nós não podemos enganar os que estão em casar, viu, Rafael? Viu, Manoel? Fiquem espertos aí. Tem dificuldade mesmo. Não é só flores, não é só, um mar de rosa, casamento. Não. Quem fala isso, os pastores que pregam esse tipo de engano, estão mentindo. Casamento é ter dificuldade, é lidar com uma diferença, lidar com uma vontade do outro, com os problemas do outro. E é isso, é dificuldade. É bênção, mas também é dificuldade. Não é só bênção, porque as pessoas pegam o microfone das igrejas e falam só bênção. Esquece que tem dificuldade também. E tem dificuldade. Amém, irmã Rosa? Não sei se eu tivesse esquecido. Pois é. Amém? Amém, tem dificuldade, né? Eu prefiro ficar. Eu sei, eu entendo, irmã. Então, meus irmãos, aí a pessoa está casada, a pessoa reclama, murmura: mas tá difícil, tá complicado, casamento. Aí a pessoa fala: se esse solteiro é tão abençoado, não tem problema, né? Isso, gente, mas hoje minha mulher está demais, hoje meu marido está enchendo minha paciência. Se eu fosse solteiro. Aí você vai no solteiro, o solteiro pensa: olha como é que é, olha que bênção, casado, mas eu queria ser casado. Eu não encontrei meu Adão, minha cara metade, aí meu Isaac, né? Os crentes falam meu Isaac, né? Minha Rebeca, não achei ainda, mas eu estou sofrendo tanto, porque feliz é o Rio que é casado. Eu não, eu preciso, eu tenho que ter. Então cada um, sabe? Aí vem o menino mais novo, eu vi isso com o meu menino hoje, pequeno, criança. Mas eu quero, a minha vida é difícil. Que a minha vida é difícil, que a minha vida é complicada, que eu não posso fazer o que eu quero. Estou doido para fazer 18 anos logo para fazer o que eu quero. Rio não sabe nada. Quero ter meu trabalho logo, eu vou fazer o que eu quero. Ele acha que vai fazer o que ele quer, né? Então o ser humano se engana. O ser humano fica o tempo todo insatisfeito com a situação dele e se enganando. Porque todas as fases das nossas vidas passaremos por problemas e passaremos por dificuldades. Cada fase da nossa vida terá uma dificuldade diferente da outra, mas elas serão todas em intensidades grandes. Ninguém, absolutamente ninguém. Você pode pegar a Sandy, por exemplo,
que você acompanha a história dessa menina desde que ela é bebê, né? Ela já nasceu com o microfone na mão ali, né? O que você foi fazendo, Maria? Você lembra disso? 3 anos, 4 anos de idade, e essa menina cresceu num berço de ouro, entre aspas. Se você colocar essa menina sentada na sua frente e pedir para ela compartilhar da vida dela, ela vai trazer para você muitas agruras, muitos sofrimentos, e talvez você vai falar, não queria ter essa vida não. É difícil. O Michael Jackson, por exemplo, multimilionário, comprava o que queria. Como acabou a vida desse jovem? Elvis Presley, nascido em um lar cristão, como acabou a vida desse jovem? Kurt Cobain, famosíssimo, no auge da carreira, 26 anos de idade, como acabou a vida desse jovem? Então, não é você ter muito dinheiro ou não é você ter pouco dinheiro, não é você ser casado ou ser solteiro, não é você ser adulto ou ser criança, é você ser humano. E se você é humano, nesta terra aqui, você vai passar por problemas, vai ter dificuldades intensas. A Bíblia diz que quando nós pecamos, quando nós nos afastamos de Deus, tomamos a decisão de pecar, nós nos afastamos da presença de Deus, e essa presença de Deus, ela se recompõe, ela se reestrutura na nossa vida quando nós nos comprometemos com Jesus. E este mundo aqui, com ou sem Jesus nas nossas vidas, nós vamos encarar dificuldades, problemas. Mas nós, quando entregamos as nossas vidas a Jesus, podemos contar com algumas coisas de Jesus, algumas coisas do nosso Deus. E uma delas é o cuidado, e a outra delas é a bondade. Bondade e cuidado. Essas duas coisas vão acompanhar o cristão por onde ele for. O mundo jaz maligno. Satanás o tempo todo. A Bíblia diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. É a especialidade dele. Ele é especialista nisso. E por mais que Satanás roube, mate e destrua, e por mais que Satanás brinque com o mundo, e por mais que Satanás coloque dificuldades das mais diversas, o cristão pode contar com a bondade e com o cuidado de Deus. Um dos termos que foi atribuídos a Satanás é que ele veio para matar. Matar os seus sonhos, matar a sua vida, matar tudo aquilo que existe de bom em você, matar as suas esperanças, matar você. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. E quando nós nos comprometemos com Jesus, podemos contar com a bondade e com o cuidado dele. Salmos, capítulo 23, um salmo de Davi, um salmo muito popular no nosso país, um salmo que fica aberto, porque o nosso país é um país muito religioso e sincrético. Apesar de ser um dos países mais religiosos que temos, é um país que pratica pouco da religião, né? A gente teoriza muito sobre a religião, mas a gente pratica pouco sobre o cristianismo. Se perguntarmos, 95% vai se declarar cristão. Mas se você for passar a peneira em quem pratica o cristianismo, talvez você chegue a 10%, 15%. Um pequeno rebanho mesmo. E espero que você faça parte dele. Espero que você não só escute sobre o cristianismo, pense ou teorize sobre o cristianismo, mas que você pratique o cristianismo, porque Jesus é em você. Salmo, capítulo 23, um salmo que fica aberto nas casas, um salmo que é muito conhecido, diz assim, nós vamos ler até o versículo 4, diz assim a palavra do nosso Deus: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado, o teu bordão e o teu cajado me consolam. A afirmação do salmista de ter convicção plena de quem cuidava dele, a afirmação do salmista de ter tranquilidade plena
e de poder contar com a bondade e com o cuidado do Senhor se dá no Salmo 23. Quando o salmista começa dizendo que o Senhor é o pastor dele e que nada o faltará. Olha, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, de nada me faltará. Quando ele usa a expressão nada me faltará, é porque ele sabe quem o completa. Ele não está dizendo assim, o Senhor é o meu pastor e eu não terei problemas. O Senhor é o meu pastor e eu terei muito dinheiro. Mas onde é que você está ventinho? Vamos trazer também ventinho. O Senhor é o meu pastor e eu terei. Não está dizendo, ele está dizendo assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará porque o Senhor sabe. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o Senhor é comigo. E se o Senhor é comigo, ele sabe que ele me completa, que ele é suficiente, que ele é mais importante. Não é o namorado que eu tenho que ter, o marido que eu tenho que ter, a esposa que eu tenho que ter, a namorada que eu tenho que ter, o dinheiro que eu tenho que ter, a falta de problemas que eu tenho que ter. Não! Porque a alegria não é a ausência de sofrimento e de tribulação. A alegria, pela perspectiva bíblica da palavra, a alegria é presença de Deus. O mundo pode estar caindo ao seu redor, que a alegria do Senhor pode ser a sua força. Porque a bondade e o cuidado dele podem completar a sua vida. Agora, se você não tem uma experiência com Deus, uma experiência com Jesus, você será guiado pelas circunstâncias. As circunstâncias vão guiar você. Aí, você ter 90 anos vai ser ruim demais. Você ter 80 anos vai ser ruim demais. Você ter 70 anos vai ser ruim demais. Você ter 15 anos vai ser ruim demais. Você ter 10 anos vai ser ruim demais. Tudo vai ser ruim demais. Porque as circunstâncias é que vão guiar. Você ter um casamento vai ser ruim demais. Você ser solteiro vai ser ruim demais. Tudo vai ser ruim demais. Porque tudo vai ser uma tribulação, uma dificuldade, um problema que você vai ter que encarar. Ter um diploma, não ter um diploma. Ter dinheiro, não ter dinheiro. Quando o Senhor é o seu pastor, o Senhor te completa. E quando Ele te completa, você sabe que Ele está cuidando de você, porque o cuidado do Senhor e a bondade do Senhor é com você. Então você olha para aquele problema, para aquela dificuldade, você olha para aquela fornalha de fogo, você olha para aquela cova de leão, você olha para aquele mar fechado, você olha para aquelas situações da sua vida externas, mas você sabe em quem você crê, você sabe quem te norteia, quem te mantém de pé, você sabe quem está dentro da fornalha com você, você sabe quem abre o mar para você, você sabe quem conduz você deserto afora, você sabe porque você tem uma experiência com Ele. E se você não tem uma experiência com Ele, eu quero encorajar você a tê-la, para que você possa, no meio das circunstâncias que balançam a sua vida, dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque a convicção e a certeza de que a bondade e o cuidado do Senhor é com você só vem na medida de que você se comprometa com Ele. Na medida de que você diga: olha, Jesus é o meu rei, Jesus é o meu pastor. O que um pastor faz? Pega a figura de um pastor. No nosso país nós não temos a figura do pastor antes do pastor. Nós temos a figura do pastor na religião, mas o pastor das ovelhas, aquele bichinho que fica putinho, cheio de pelinhos, nós não temos aqui. Talvez tenhamos poucos, mas lá no Oriente, lá para cima, é mais comum. O pastor é aquele que cuida das ovelhas. A ovelha é um bichinho branquinho, peludinho, e esse bichinho sai comendo todo tipo de veneno que é colocado na frente dele. Aí o pastor vai lá com o cajado, aquele cajado, pega a ovelha pela garganta, assim, puxa ela e fala: essa comida não. De vez em quando o pastor dá uma cajadadinha na cabeça da ovelha, para ela acordar. O pastor vai tocando aqui, tocando dali, para não deixar que o lobo venha. Quando o lobo vem, o pastor pega um bordão
um cajado na sua mão para cuidar das suas ovelhas e para bater na cabeça do lobo. Bata na cabeça do lobo. Estamos com muitos lobos no nosso país. Muitos. Muitos. Eles precisam ser nomeados. Ediles Macedos, Valdomiro Santiago. São tantos os lobos que nós temos no nosso país, travestidos de ovelha, que têm enganado a muitos, que precisam ser nomeados. O povo precisa saber, para o povo não seguir os ensinos de demônio que eles têm difundido na nossa nação. E é sua responsabilidade, pastor, pregar contra esses lobos. Mas o pastor está ali cuidando, e o pastor o tempo todo. E aí Jesus lá na frente fala assim: ó, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí Jesus vai lá e dá a sua vida em favor de nós, ovelhas. Meus irmãos, quando o salmista fala o Senhor é o meu pastor, ele sabe de quem ele está falando. Será que você poderia falar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Olha o que o pastor faz com esse servo que escreve. Ele me faz repousar. Então, ele faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva para junto de águas tranquilas. E ele refrigera a alma. E ele guia pelas veredas da justiça. Ele faz repousar, ele leva, ele refrigera e ele guia. A figura do pastor aqui, o bom pastor, o sumo pastor, que é o Senhor Jesus, não é um sentido figurado. Olha, o Senhor é o meu pastor. Vamos fazer o seguinte: ele está lá na igreja, no templo. O Senhor está lá no templo. E aí eu vou até o Senhor no templo, chego lá, peço bênção, Deus abençoe, pronto, fica aí, eu estou indo embora. Não é essa a mensagem do Evangelho, não é essa a mensagem da palavra, essa é a mensagem da religião. Essa é a mensagem da religião. Quando ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele aplica os termos: ele me faz repousar, ele me leva, ele me refrigera e ele me guia. Há um processo contínuo de acompanhamento do pastor com a ovelha. O pastor caminha com a ovelha. O quê? O bicho está pegando aqui, o céu está deserto, o deserto está quente demais. O pastor pega as ovelhas e vamos levar águas tranquilas, vamos levar a pastos verdejantes. Vou conduzir as minhas ovelhas a pastos verdejantes. Assim é o Senhor em nossas vidas, meus irmãos. Quando você tem uma experiência com Jesus, todos os problemas, todos os desertos que você passa, toda a sequidão, toda a dificuldade, isso tudo não é para conduzir a sua vida, independente da idade que você tenha, qualquer problema que passe pela sua vida. Estes problemas não podem conduzir você e jamais conduzirão você se o Senhor for o seu pastor. Porque se o Senhor for o seu pastor, nada te faltará. O céu pode cair. O céu pode cair, pode chover canivete. Você pode ter problemas dos mais diversos. O mundo pode, explodir. Eu me lembro que eu sempre cito Sadraque, Mesaque e Abdinego, que para mim é uma imagem muito bonita. Os dois estão ali diante da fornalha de fogo. Eu imagino, eu não consigo me imaginar nessa situação, viu? Eles estão ali, Nabucodonosor está na frente deles. Nabucodonosor todo poderoso, tem poder de matar, tem poder de, escreveu a lei lá, que eles tinham que adorar a imagem esculpida em ouro, o rosto de Nabucodonosor, que eles deveriam se curvar. Quando a trombeta tocasse, toda a população tinha que se curvar diante daquela estátua, diante daquela imagem. E aí Sadraque, Mesaque e Abdinego falam para ele: olha, nós servimos a Deus Adonai, somos servos dele, nós não vamos nos curvar diante de imagem de escultura. Nós vamos nos curvar diante do nosso Deus. E o rei prende aqueles caras e fala: olha, estou dando uma última chance, vai aí, curva diante da minha imagem. Tocou a trombeta, nada. E aí quando o rei fala: olha, então é o seguinte, aquece a fornalha 7 vezes mais. Vocês vão ser jogados na fornalha. Que tribulação, que dificuldade, que problema.
Nabucodonosor manda jogar aqueles caras na fornalha. Quando ele joga aqueles caras na fornalha, os soldados que jogaram eles na fornalha, todos os soldados morreram queimados, porque a fornalha estava aquecida demais. E aí Nabucodonosor, lá de distante, olha para dentro da fornalha, e ele não vê 3, ele vê 4. Lá dentro da fornalha, parados, inertes, sem que nem um fio de cabelo seja chamuscado. E aí Nabucodonosor fala assim: e parece que o 4º homem da fornalha era filho dos deuses. É uma expressão ímpio, né? Ele não conhecia de Deus, não conhecia Jesus, ele não sabia do poder de Deus, então ele mesmo, parece que aquele ali é filho dos deuses. Irmãos, como sem fornalha, Jesus é o mesmo. Você fora da fornalha ou dentro da fornalha, Jesus vai ser com você o seu pastor, guiar você a passos verdejantes, conduzir você a águas tranquilas, refrigerar a sua alma. O que é mais importante para um cristão em toda a sua existência deve ser o Senhor. Nunca pode ser o próximo, nunca pode ser o outro, nunca pode ser a circunstância, nunca pode ser o marido que tem o que não tem, a esposa que tem o que não tem, o namorado que tem o que não tem, o dinheiro que tem o que não tem. O Senhor deve ser o mais importante na vida daquele que quer ser um cristão genuíno. E quando o Senhor é mais importante, ter ou não ter, ter ou não ter, não faz a mínima diferença, porque o mais importante é a presença do Senhor completando a vida deste cristão. Quando o salmista olha para a sua falta, porque ele não tem, quando o salmista pensa sobre a sua vida difícil, sobre as suas agruras, sobre as suas fornalhas, sobre o seu deserto, sobre a sua falta de água, ou sobre as águas, sabe, águas turbulentas, o salmista tem a plena confiança de quem está com ele. Confiança no cuidado e na bondade do Senhor para com ele. Porque esse cuidado e essa bondade vão fazê-lo repousar. Vamos voltar lá no 3, no 2. Fazê-lo repousar em pastos verdejantes. Os pastos secos ficaram para trás, os pastos verdejantes são os pastos do Senhor. Quer dizer que são os pastos mais abastados? Quer dizer que são os pastos mais bonitos? Quer dizer que são os pastos... Não! São os pastos do Senhor. Quer seja na simplicidade, quer seja no muito, mas são os melhores, aqueles da presença do Senhor. Levar-me para junto de águas de descanso, águas tranquilas. Então Jesus, Ele nos leva a essas águas tranquilas. Ele pode levar você a essas águas tranquilas aqui na terra? Pode, claro, existem muitas águas tranquilas aqui na terra, mas talvez não. Talvez a vida seja turbulenta até o último dia. Talvez você encare dificuldades e problemas até o último dia. Talvez você encare só porrada, dia após dia na sua vida. Todas as portas fechando na sua cara. Pá, pá, pá. E você persevera. E um dia você morre. E aí, Marcos, chega lá, a porta se abre. Marcos? Eu estava conversando com o Marcos sobre isso. A porta se abre. Um dia para trás, eu fiz essa pergunta para um senhor. Eu disse assim: e se a porta se abrir? A porta se abriu, aquela porta, eu mostrei, estava na casa dele assim, ele estava deitado no sofá, eu apontei para a porta e falei: e se a porta se abrir? E o senhor passar essa semana ainda para o outro lado? O que o senhor vai encontrar lá? Águas tranquilas, pastos verdejantes. Porque, irmãos, esta vida aqui, o apóstolo Paulo é muito sábio, né? Ele fala que se a gente tem expectativas e esperança somente para essa vida, a gente é digno de misericórdia.
né? Esta vida aqui é um grão, é uma gotinha no oceano inteiro de eternidade. E aí você abre a porta com Jesus, atravessa para o outro lado, gozo eterno, eternidade, com coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. E aí o pensamento que habitava no coração de Sadraque é o pensamento que deve habitar no coração do cristão. Se o Senhor não me livrar dessa tribulação, um dia eu morarei com o Senhor. E eu estarei livre de todas as tribulações, porque não haverá mais choro, não haverá ranger de dente, não haverá mais falta e nem problema. Só gozo constante. E essa é a expectativa do cristão. Essa é a expectativa do cristão. Porque o salmista, no versículo 4, traz a afirmação de que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, o vale da sombra da morte não é coisa boa, não gera bons sentimentos. O vale da sombra da morte não gera boas sensações. O vale da sombra da morte não traz alegria ao nosso coração. O vale da sombra da morte não traz felicidade para ninguém. O vale da sombra da morte é sofrimento. Eu já passei pelo vale da sombra da morte. Quem já passou pelo vale da sombra da morte sabe muito bem como é que é tentar dormir, tentar respirar, tentar não focalizar o pensamento naquilo, no vale da sombra da morte. Quem já passou pelo vale da sombra da morte sabe o que é ficar em posição fetal em cima de uma cama, gritando, com um sofrimento intenso. O vale da sombra da morte só gera isso. O vale da sombra da morte não gera nada de bom na vida de ninguém. É só coisa ruim. O vale da sombra da morte é terrível, é aterrorizador. Quando você olha para o vale da sombra da morte, você teme. Você não quer passar por isso de novo. Você não quer passar de novo mesmo, meu Deus. Eu lembro de um dia, eu me lembro da Quinha uma vez, que ela estava lá em casa, estava eu, ela, a Karina, se não me engano, a gente não tinha os meninos ainda, e o telefone tocou. Karina atendeu o telefone, e da mesma hora a Karina começou a chorar. Vale da sombra da morte, do outro lado, da linha. A notícia veio. Vale da sombra da morte. A Quinha saiu correndo pro quarto. Ela saiu correndo pro quarto. Aquela cena não sai da minha cabeça. Ela saiu correndo pro quarto. Eu não quero saber, eu não quero saber, eu não quero saber. Eu não quero. Do outro lado tinha uma notícia de que a filha de uma prima delas tinha morrido. O filho, né? Gustavo, tinha morrido. Mas aquela, só o simples fato de ter do outro lado uma notícia dela já tocou um terror no coração da Quinha. Então o vale da sombra da morte nos amedronta. Mas o salmista, de forma surpreendente, meus irmãos, surpreendente, olha o que o salmista fala. Ainda que, não é ainda que eu encare, não é ainda que eu pense, não é ainda que eu veja, não, ainda que eu ande. Entende isso? É prática. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam, me protegem. A bondade e o cuidado do Senhor é com o salmista. E a bondade e o cuidado do Senhor podem ser com você quando você se compromete com Jesus e permite que Ele esteja habitando no seu coração, habitando na sua vida e caminhando com você todos os dias até a consumação dos séculos.
Essa é a verdade das Escrituras. A verdade das Escrituras é que as circunstâncias não poderiam guiar você se a bondade e o cuidado do Senhor fossem presentes na sua vida através de Jesus. Agora, se Jesus não faz parte da sua vida, eu quero fazer um apelo a você agora, e eu vou orar por você. E nessa oração eu quero convidar você a se comprometer com Jesus, a se entregar a Jesus e permitir que Ele seja o seu pastor, que Ele possa conduzir, que Ele possa guiar, que Ele possa levar, que Ele possa fazer descansar, que Ele possa ser aquele a qual vai ser aquele acessado no meio da tribulação, e quando você passar pelo vale da sombra da morte, que o temor não tome conta do seu coração, antes pelo contrário, que Ele console e conforte você com a bondade e o cuidado dele bem presente na sua vida. Curva a sua cabeça e vamos orar. Você pode, na sua oração aí, só você e Deus, se comprometer com Ele, dizer: Jesus, eu quero me comprometer com o Senhor. Eu quero que a bondade e o cuidado do Senhor sejam comigo. Eu quero me entregar ao Senhor, eu quero me converter ao Senhor, eu quero me arrepender neste momento, curvar diante do Senhor e permitir que o Senhor me conduza, me guia, me leve a águas tranquilas, me leve a passos verdejantes. Faça parte da minha vida, Senhor. Ore ao Senhor agora, meu irmão, minha irmã, confessando dessa forma, pedindo que Ele habite em seu coração e guie você a águas tranquilas. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, não somos guiados por vista, não somos guiados pelas circunstâncias, não somos guiados pela tribulação e pelo problema, não somos guiados pelaquilo que nos falta ou pelaquilo que nos sobra, não somos guiados pela riqueza ou pela pobreza, não somos guiados pelo que se realizou ou não se realizou nas nossas vidas. Somos guiados pelo poder do Teu Espírito Santo, que nos convence, que nos guia, que nos ilumina, que chama cada um de nós à Tua presença. E que assim seja nas nossas vidas. Que aqueles que aqui estão, que acompanham pelo vídeo este momento de reflexão na Tua palavra, possam se converter aos Teus pés, possam se dobrar à Tua vontade, possam se entregar ao Senhor e permitir que a bondade e o cuidado do Senhor sejam com cada um de nós, em nome de Jesus, Deus. Que o Teu Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, seja aquele que esteja batendo agora a porta dos nossos corações. Se porventura nós temos sido guiados por circunstâncias, se porventura temos sido guiados por problemas, ou por bonança, ou por ausência, ou por tristeza, ou por alegria, que isso em nome de Jesus caia por terra a partir de hoje. Que sejamos guiados pelo Teu cajado, que sejamos guiados pela Tua vontade, que sejamos guiados pelo Senhor Jesus, que as circunstâncias não mais nos dirijam, que o ter ou não ter não mais nos dirige, mas a Tua presença, Deus. Mesmo jeito que Moisés ali orou, que a gente possa também orar. Se o Senhor não estiver conosco, nós não queremos estar ali. Que assim seja nas nossas vidas, presença contínua do Senhor nas nossas vidas, meu Deus. Guia-nos, meu Deus, constantemente, e que ainda que seja vale da sombra da morte, que a Tua presença faça mais diferença na nossa vida, e que nós não possamos temer, porque a Tua presença é mais poderosa do que qualquer tribulação, ausência, ou mesmo vale da sombra da morte. Se porventura alguém está entregando a vida ao Senhor hoje, escreve este nome no livro da vida, meu Pai. Sela esta vida com Teu Espírito Santo. Faz desta pessoa um vaso de bênção, remodelado, transformado, poderosamente usado nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus.